Olá amigos, feliz 2026! Hoje eu vim com um vídeo completo mostrando como eu faço cerâmica fria. E eu decidi trazer esse time-lapse com um rascunho da minha ideia para que vocês conseguissem visualizar já no começo o caminho que eu ia seguir. Eu tinha esses tronquinhos de madeira parado aqui, então eu decidi dar uma lixada neles antes de aderir à massa e partir para a parte da modelagem. Tava com esse restinho de cerâmica fria, então eu vou usar um pedacinho dele para modelar a cobra. Eu fui fracionando a massa e comecei a fazer uma cobrinha, literalmente. Então eu fui rolando na mesa, sem me preocupar muito com a espessura, porque ia ser o começo maior e o final mais afunilado. E a minha ideia foi fazer, eu não sei se vocês conhecem, mas essa cobra engolindo o próprio rabo, ela é conhecida como Ouroboros. E essa foi a minha ideia, então por isso que eu tinha essa necessidade de fazer a parte final mais fina, para que eu conseguisse encaixar esse pedaço dentro do que seria a boca dela. Eu vi a policromia utilizando esse tipo de cola para colar a massa ainda fresca, então eu decidi utilizar essa técnica também, especialmente porque eu estava tentando aderir a massa à madeira. Então eu fui pingando, eu nem passei em toda a região não, eu fui pingando em alguns pontinhos estratégicos e fui depois só alisando, tirando excesso de cola. Com um pouquinho de água eu fui alisando a massa. No dia seguinte, aproveitando que tá fazendo bastante calor, a massa já estava seca, então eu lixei com uma lixa mais grossa e uma bem fininha para acabamento, e depois eu vim com esse pincel de aquarela mesmo e fui tirando o excesso do pó, porque eu acho que isso ajuda a não ficar com pedacinhos na tinta. Então, assim como na referência da ilustração que eu fiz lá no começo, aqui eu fui pintando o fundo de preto, até mesmo para facilitar depois, na hora que eu estiver fazendo os detalhes. Então eu pintei o meio e depois eu fui fazendo a parte externa. Fui usando umas linhas que o tronquinho tinha e a partir disso eu preenchi todo o espaço que eu queria preencher com a tinta preta. Eu fui trocando os pincéis porque como eu queria alcançar alguns cantinhos, eu fui usando o pincel maior, pincel menorzinho para detalhe. E aqui eu tô usando a tinta vermelho fogo para fazer a cobra coral. É inspirado em uma cobra coral, né? E fui revestindo toda a parte da cobra com esse vermelho fogo. Depois que eu passei a camada vermelha, eu vim com o preto e fui passando por cima para cobrir, né? O que eu tinha borrado. E nessa parte do processo é normal borrar. Então, foi por isso, inclusive, que eu preferi já ter feito o fundo preto, porque eu conseguiria ver bem melhor. Agora eu fui fazendo como se fosse uma linha tracejada, marcando onde eu queria que tivessem as manchas.
Eu não fui tendo muita regra, não. Eu segui o que eu achei que combinaria e o espaço que eu achei que ficaria bom e fui seguindo essa ideia. Depois eu fui realmente fazendo as manchas da cobra e fui preenchendo o espaço que eu tinha marcado previamente. Bom, eu não filmei fazendo as linhas brancas, mas foi com um pincel fininho que eu fiz essas manchinhas, essas linhas brancas. E com o auxílio desse giz de cera comum, preto, eu marquei a estrela, pelo menos o esqueleto da estrela, e fui usando essa tinta dourada para fazer, porque eu gosto muito dessa combinação. Com o auxílio do pincel fininho, eu fui utilizando a tinta dourada para fazer a estrela que eu mostrei lá na referência no começo. No começo esse dourado fica meio transparente, então eu fui fazendo as principais marcações e depois eu vou voltar com ele de novo para preencher de fato e deixar o espaço bem dourado. Agora eu decidi passar um spray fosco antes do verniz geral, porque eu tive alguns problemas com o verniz e eu decidi que o fosco podia ser uma primeira camada interessante. Então eu meio que usei esse verniz fosco para selar a peça. Depois eu vou usar esse verniz geral da Acrylex. E aí eu derramei na peça e vim com um pincel. E depois eu limpo os meus pincéis com acetona de tirar esmalte mesmo. Elas funcionam muito bem. E eu gosto muito desse verniz geral e devolveu esse brilho bonito da tinta dourada. A peça aqui tá praticamente finalizada. Já tá ficando com o brilho que eu gosto. E eu decidi trazer pro canal esse vídeo bem rapidinho de cerâmica fria, porque tem sido algo que eu tenho explorado bastante e que eu quero começar a vender. Então eu decidi compartilhar esse processo porque eu acho que pode ser interessante para pessoas que também queiram usar cerâmica fria. E para compartilhar conhecimento, né? Nunca é demais. E eu gosto bastante de ver como outras pessoas trabalham com o mesmo material que eu uso. O resultado final foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero trazer mais vídeos assim pro canal. Tchau, até a próxima!